Por que tantos médicos afirmaram tantas bobagens durante a pandemia? Cara, tem vários vieses cognitivos aí. Você pediu e eu trouxe um vídeo de perguntas e respostas só sobre vieses cognitivos. E é claro, se você quiser mandar a pergunta para o próximo vídeo, é só você me seguir no Instagram, mandar a pergunta via direct ou na caixinha de perguntas. Por que pessoas tão inteligentes às vezes são tão inseguras e pessoas tão burras são tão seguras de si? Na verdade, nesse caso, a gente tem dois vieses cognitivos distintos. Tem um viés chamado Dunning-Kruger. Eu até fiz vídeo aqui no canal falando dele algumas vezes. Nesse Dunning-Kruger, as pessoas têm uma tendência, por desconhecimento, por não terem todas as variáveis disponíveis, de achar que elas são mais inteligentes e mais capazes do que elas realmente são. E a gente vê isso em todos os espectros políticos, todos os espectros políticos. E tem um detalhe interessante, que não é só gente burra que vai cair no Dunning-Kruger, não. Pessoas inteligentes podem cair nesse viés cognitivo de Dunning-Kruger por desconhecerem por completo algum assunto e terem que opinar. E é um dos motivos pelos quais eu tenho problemas com vídeos do tipo React. Já falei mal de React algumas vezes, né? O React autêntico, né? React autêntico é aquele que a pessoa nunca viu aquilo na vida e vai ver algum vídeo que tá no hype. Pô, tá no hype, vou assistir, né? Aí ela joga pra assistir e o React é isso, ela ao vivo, ou até mesmo gravado, vai mostrar a primeira reação sobre o tema e vai opinar. Pode ser uma pessoa inteligentíssima, inteligentíssima. Se for um tema que foge da sua expertise, a chance de surgir o Dunning-Kruger é bem alta também. Agora, por outro lado, tem a questão da síndrome do impostor, que não deixa de ser um viés cognitivo. A pessoa, ela sabe tanto, estuda tanto, se prepara tanto, que ela acaba achando que não sabe o suficiente. É porque quando a pessoa estuda muito algum tema, ela começa a perceber como que aquele tema é muito mais complexo do que o senso comum acha. Então essa síndrome de impostor, ela inclusive vai rodear as faculdades de um jeito que você nem imagina. O tanto de acadêmico e professor mega inteligente que tem síndrome de impostor não tá no gibi. Usei gíria paulistana nos anos 80. Tá de brincadeira, né? Não tá no gibi. Próxima pergunta. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de assumir que elas erraram? Isso pode ser explicado pelo chamado viés da autoatribuição. Nesse viés, o que a pessoa faz? Quando ela acerta, ela vai colocar que ela é agente sempre. Ela é agente da mudança. Ela é o agente da mudança, o agente que faz tudo acontecer. Deu certo? Não, fiz tudo sozinho. Mas quando deu errado, em vez de ela se autorresponsabilizar, devido a esse viés também de autoatribuição, ela começa a achar culpados para aquilo que ela fez. Já viram que tem gente que não consegue pedir desculpa de jeito nenhum? Ela erra, aí ela tenta até pedir desculpa. É muito comum quando a gente vai ver algum youtuber que não se arrependeu, que tem que gravar vídeo, aí ele vai gravar um vídeo de desculpa, né? Aí ele começa até pedindo desculpa. E depois, devido a esse viés da autoatribuição, começa a falar, mas também, né? Eu errei rude, fiz coisa feia. Nossa, não devia ter feito isso de jeito nenhum. Mas também, né? Aquele fulano falou tal coisa comigo. Mas também, né? Fulana não é santa, não. Mas também, ou seja, esse mais também, né? É também parte desse viés da autoatribuição. Por que temos a tendência em tomar decisões baseadas nas nossas emoções em vez do fato? Tem um viés cognitivo que chama viés do afeto, que fala justamente sobre isso. Agora, em termos de neurociência, tem um negócio interessante que é o seguinte. Quando a gente está muito emocionado, tanto pro bem quanto pro mal, a gente vai ter a chamada reação de luta e fuga. O que é reação de luta e fuga? Já falei algumas vezes aqui no canal, né? É quando você vai ter taquicardia, hiperventilação, sudorese, a mão vai ficar suada, vai mandar energia pros membros para você poder lutar, fugir ou ficar paralisado. Por isso que chama luta e fuga. Mas na verdade, essa reação que a gente chama de reação simpática de luta e fuga, porque é do sistema nervoso simpático, ela, na verdade, não acontece só na luta, na fuga e na paralisia, não. Ela acontece quando a gente vai fazer esporte, ela acontece quando a pessoa está apaixonada, ela acontece no meio de uma discussão. São situações em que você precisa de energia, ponto final. Tem energia, vai ter luta e fuga. E o que acontece? Durante a reação de luta e fuga, seja quando está apaixonado por alguém e aí toma uma decisão apaixonada insana,
seja porque tá com muita raiva e vai se arrepender de tudo aquilo que vai falar, não importa o contexto. Essa emoção, durante a luta e fuga, vai disparar a amígdala. Essa amígdala, ao disparar a reação de luta e fuga, vai disparar a adrenalina, vai disparar cortisol e o córtex pré-frontal, que é responsável pelo autocontrole, por ponderar, pela racionalidade, ele vai funcionar bem menos. Então, apesar da gente poder falar, né, do viés do afeto, em termos de neurociência, de forma bem simplificada, o que acontece é isso. A gente tem muita, mas muita dificuldade de tomar decisões racionais ou falar sobre algo de forma racional, de forma ponderada, quando a gente está muito envolvido emocionalmente. Não é à toa que quando a gente briga com alguém, tem aquele barraco, né? Chega em casa, se arrepende do que falou. Ou se arrepende de ter agredido, de ter xingado, ou se arrepende, inclusive, de não ter julgado na cara determinada coisa. Poxa vida, eu tinha que ter julgado na cara aquela coisa e não julguei. Isso é porque o córtex pré-frontal não funciona muito bem nessas situações, não. Por que as pessoas gostam tanto de explicações simples, porém erradas, e acabam detestando explicações corretas, mais complexas? Bom, tem um tipo de viés que é o viés da simplicidade, em que as pessoas vão querer a explicação mais simples, mas tem um motivo psicológico muito forte para a gente ter esse viés da simplicidade. Já até comentei isso em alguns vídeos, que é a sensação de controle. A gente se colocar diante de um ambiente que a gente não tem controle nenhum, que a gente não tem a sensação de agência, pode ser muito desesperador para algumas pessoas. Vou te dar um exemplo bem interessante sobre essa sensação de controle e de agência. A gente sabe que o risco de você ter um acidente e morrer indo da sua casa de carro até Porto Alegre, dirigindo, o risco de você ter um acidente fazendo isso é muito, mas muito maior do que o risco de você pegar um avião e descer em Porto Alegre. Aliás, um abraço aí pro Lito Aviões e Música. Já até participei lá no canal dele, já participou aqui, que ele fala frequentemente, né, sobre essa questão de aviões serem seguros. Por que a pessoa, muitas vezes, prefere ir de ônibus, prefere ir de carro? Não tô falando da questão financeira, não. A questão financeira é claro que a gente entende. Tô falando da pessoa se sentir mais segura. Por que a pessoa se sente mais segura dirigindo um carro de Belo Horizonte a Porto Alegre, de São Paulo a Porto Alegre, do que realmente andar de avião? É porque no carro você tem uma falsa sensação de controle. É o mesmo que acontece com pessoas que não andam de jeito nenhum de ônibus e preferem elas mesmas dirigir por mais de 20 horas seguidas. Olha só que doideira. A pessoa prefere ficar virada mais de 20 horas dirigindo do que simplesmente pegar um ônibus que vai ter rotatividade de motoristas experientes num ônibus que é fiscalizado, certo? Não tô falando que não tem chance de ter acidente, não. Claro que chance sempre existe. Mas não tem como comparar o risco de alguém que tá sem dormir, que tá dirigindo um carro, de uma pessoa que anda de ônibus. Mas muita gente vai preferir o carro. Ela vai preferir o carro porque ela vai ter essa sensação de controle. E essa sensação de controle que as pessoas querem ter ao dirigir o carro é a mesma que a gente tem ao ouvir uma explicação simples. A explicação simples me dá uma sensação de controle gigantesca sobre o que tem ao meu redor. A resposta complexa, ela me dá uma sensação de que não é fácil assim. Isso vale para tudo na vida. É muito mais fácil eu simplesmente falar, olha, tinha que legalizar a maconha de qualquer jeito no Brasil para acabar com o tráfico de drogas. É muito mais fácil eu falar isso do que eu falar, olha, não é tão simples não. Porque a gente tem que ponderar os impactos que a gente vai ter com o SUS. Em geral, drogas psicoativas que são recreativas, como cigarro, como álcool, vão ter uma taxação muito elevada. Se tiver essa taxação elevada, vai ficar difícil de competir com o tráfico de drogas e o tráfico de drogas vai continuar do mesmo jeito. Por outro lado, se o Estado bancar essa produção, pode levar a uma estimulação do consumo da droga e lotar o SUS. Ou seja, essa segunda ponderação, que nem é uma resposta, na verdade é uma ponderação de como que o negócio é complexo, ela irrita mais do que a resposta simples. Por conta disso, porque quando você dá a resposta simples, você não tem que preocupar mais com o negócio. Não tem que preocupar. Você está no controle. Você está no controle porque a sua explicação é mais simples e você não tem que ficar ponderando nada. Então, por isso que as pessoas vão preferir respostas simples, mesmo que erradas, a respostas complexas, corretas. Porque temos uma tendência de lembrar de eventos traumáticos com mais facilidade do que eventos agradáveis.
Bom, existe um viés cognitivo, que é o chamado viés da negatividade da memória. A gente vai ter uma tendência, sim, de se lembrar com mais facilidade das tragédias do que de coisas boas do nosso dia a dia. Inclusive, se eu te perguntar o que você estava fazendo quando você viu a notícia da morte do Senna, quando você viu a notícia da morte dos Mamonas Assassinos, quando você viu a notícia da queda das Torres Gêmeas, provavelmente, se você tiver a minha idade, né, você vai lembrar do que estava acontecendo. Onde você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo. Eu lembro, por exemplo, que na queda das Torres Gêmeas, eu estava na borracharia, trocando pneu. Cara, eu já fui na borracharia várias vezes. Das poucas vezes que eu tenho guardado na memória eu indo para a borracharia, foi na queda das Torres Gêmeas. Inclusive, tem um nome para esse tipo de memória que é chamada memória de flash, que é uma memória que é codificada muito fortemente devido aos seus elementos emocionais. Inclusive, pode acontecer até mesmo uma memória boa. A pessoa vai lembrar aí de casamento, de algum aniversário especial, enfim, dentre outras experiências. O problema é que isso não significa que a nossa sensação de lembrança indica que aquilo realmente aconteceu, que é um outro problema. Esse viés da negatividade da memória, ele só indica que a gente se lembra com mais facilidade, mas não nos dá certeza absoluta sobre a veracidade dessas lembranças. Já fiz alguns vídeos, né, sobre o chamado efeito Mandela. Esse efeito Mandela é esse efeito em que várias pessoas afirmam ter uma memória em relação a um evento que aconteceu, e essa memória simplesmente é falsa. Um exemplo clássico é de que quando teve a queda das Torres Gêmeas, que estava no meio da TV Globinho, estava passando Dragon Ball, e o Goku estava no meio de uma transformação específica lá de Super Saiyajin. E hoje a gente tem evidência de que isso não estava acontecendo. Mas um monte de gente vai se lembrar com facilidade disso. Ou seja, essas memórias que a gente lembra devido a esse viés da negatividade da memória, podem ser verdadeiras? Podem sim, mas podem ser falsas. Quando a gente fala que a gente se lembra delas com mais facilidade, significa simplesmente que a gente tem a certeza de que aquilo aconteceu e a gente tem a sensação de que aquilo aconteceu. Mas nossa memória é bem transitória e ela não é muito confiável, não. Por que tantos médicos afirmaram tantas bobagens durante a pandemia? Cara, tem vários vieses cognitivos aí. Tem um viés, que é o viés da retrospectiva. Já até falei em algum vídeo aqui, que é aquele viés em que você, depois que o negócio já aconteceu, você tem a sensação que sempre soube daquilo. Ah, bem que eu te falei. Então, muitos médicos afirmaram coisas muito erradas em relação à pandemia e depois apontaram o dedo e falaram, olha, eu avisei. Um exemplo que aconteceu na pandemia. Quando surgiu o vírus, ninguém sabia o que era de verdade. Ninguém sabia. Aí o Drauzio Varela, por desconhecer, e aí nem é viés cognitivo, falou que era uma gripezinha e que não devia atingir o Brasil. Falou isso bem antes da gente estar contaminado. Aí depois, alguns médicos, que eram a favor de kit anti-Covid, a favor de remédios que não tinham comprovação científica, começaram a falar o seguinte, olha só, eu bem que avisei que o Drauzio Varela não sabia nada. Olha o que ele falou lá no passado. Ou o Átila, né, chegou e falou o que aconteceria em relação aos mortos se o Brasil não fizesse nada. E o Brasil fez. Apesar dos pesares, vacinou de forma relativamente rápida e não morreu aquele tanto de gente que o Átila tinha comentado que ia morrer. Aí o pessoal, depois que passa tudo, fala, eu avisei que não iam morrer todas aquelas pessoas. Cara, você não tinha como afirmar nada. Ninguém sabia nada. Nem o Átila tinha tanta certeza assim, não. Então, o primeiro ponto é o viés da retrospectiva. É muito fácil a gente prever o passado baseado no que aconteceu no futuro que a gente vive hoje. Então, o primeiro problema que a gente teve foi esse. É o viés da retrospectiva. É muito cômodo eu comentar sobre erros de outras pessoas do passado, falar que eu avisei, depois que eu tenho os novos dados. Por exemplo, até uma questão aqui mais polêmica e complicada, que foi a questão das crianças não irem para a escola. Hoje, a gente já tem dados que nos indicam o seguinte, olha, quando não existe realmente um isolamento total, lockdown de verdade, deixar a criança fora da escola não faz sentido. Hoje a gente tem dados para falar isso. Hoje a gente tem dados para falar o seguinte, olha, se estava todo mundo de alguma forma aglomerando, não adianta deixar a escola fechada não. Hoje a gente sabe disso. Na época não se sabia. Aí a pessoa aponta e fala, olha lá, bem que eu avisei, né? Então esse viés da retrospectiva, ele se baseia nisso, né? De fazer profecia em relação ao passado. E teve médico na época da pandemia que falava o seguinte, tomei ivermectina e não peguei Covid.
Tá, mas tá afirmando isso porque você não tem Covid hoje. Não tem como você ter certeza que você não pegou Covid devido à ivermectina. É viés à retrospectiva. Agora, o segundo viés que está conectado com essas bobagens todas é o viés à autoridade. A pessoa se coloca como médico e fala, olha, ele é um médico, ele sabe o que tá falando. Igual esses dias, né, me falaram assim, mas tem acadêmicos muito sérios, cientistas, que são a favor do design inteligente e são contra a teoria da evolução. Pera aí, vamos lá. A discussão se existe um Deus criador, ela não é científica, porque ela vai além dos limites da ciência. Então não tem como a gente saber sobre isso não. Não tem. Afirmar com certeza que não tem um Deus criador é bobagem, certo? Ninguém é capaz de fazer isso não. Agora, o cara afirmar que a teoria da evolução não foi provada, pô, é absurdo. Absurdo. Chega a ser risível. E aí a pessoa fala assim, mas o cara que falou isso é um acadêmico sério. E realmente é um acadêmico sério na área dele, que é química. Pô, o fato dele ser muito bom, saber muito de química, significa que o argumento dele sobre teoria da evolução tá certo? Claro que não. Claro que não. Então quando a gente teve aquelas pessoas todas a favor de teorias conspiratórias em épocas de pandemia, de Covid, vira e mexe surgia algum médico, algum acadêmico para falar bobagem e elas seriam influenciadores fortíssimos devido ao viés da autoridade. E aí, tirei sua dúvida? Não tirei, pô, tem que me seguir no Instagram, né? Me segue no Instagram, manda um direct. Agora, se quiser conversar diretamente comigo, pô, aí vai ter que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se e a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Até a próxima.